Entendendo a Bíblia em boa companhia com Cristo, com companhia de Cristo. O tema de hoje é trazido como inspiração na lição da Escola Sabatina Educação e Redenção, que traz o título Trabalho e Espiritualidade. O que tem a ver uma coisa com a outra? Antes de começarmos, eu vou reportar as pesquisas que fiz sobre cristão no dicionário. Se você olhar a palavra cristão no dicionário, vai perceber que todas as definições, ou quase todas, nada tem a ver com o cristianismo, com o cristão. Chegam a dizer que cristão é a pessoa religiosa. Religioso é aquele que segue, inclusive, outros deuses. Aqueles que não seguem os ensinos de Jesus são chamados também de cristãos. Porque Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Nós devemos ser semelhantes a eles, falar as coisas como ele, agir como ele, estar com ele. Essa é a virtude, esse é o segredo, caminhar com Cristo. Os discípulos, primeiros conversos de Jesus, caminhavam com ele. E nós, seus seguidores, ditos cristãos, andamos como ele andava, andamos por onde ele andava, da forma como ele fazia, da forma como ele falava. Somos pequenos cristos a levar a salvação ao mundo. Se Jesus Cristo morreu por nós, nós entregamos a nossa vida pelos filhos de Deus, nossos irmãos, para que possamos contaminar o mundo com uma verdadeira ideia de cristianismo, para que as pessoas reconheçam Cristo em nós. Esse é o nosso desejo, a nossa aspiração, e pedimos ao Espírito Santo que nos conduza nessa direção. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos, pelo Cristo Redentor, pelo teu sacrifício miraculoso, que nos fez de pecadores almas refeitas em ti. Faz com que isso seja uma realidade em nossa vida, abençoando as pessoas que estão conosco, assistindo e compartilhando. Compartilha com eles as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. As bênçãos de Deus vêm por caminhar com Cristo. Não é possível que eu dê as costas para Cristo, caminhe na direção oposta de Deus e receba a luz dos céus, luz de Deus. A palavra de Deus está expressa na Bíblia. É através da Bíblia que conhecemos os passos que Jesus deu nessa terra. Mas Deus tem meios fantásticos. A natureza, a palavra de Deus, a Bíblia, o exemplo de pessoas que seguem a Jesus fala mais alto. Pois que quando o cristianismo é atacado por ateus ou por pessoas que acreditam em ideias e filosofias vãs, a única questão que não é contradita, que não tem como ser superada pelos adversários do cristianismo, é a vida do cristão. O milagre da transformação da vida do cristão. Por isso, importantíssimo que nós sejamos novas criaturas em Cristo. Veja só o que diz na nossa lição, a sugestão de Gálatas 5:25. É Paulo escrevendo aos Gálatas. Se vivemos em espírito, andemos também pelo espírito. Quer dizer, nós temos que ter uma vida que fale daquilo que nós pregamos. Nós vivemos no Espírito, temos que ter frutos do Espírito. As pessoas têm que reconhecer uma mudança. Saímos da vida material, do contexto de busca dos bens materiais, dos prazeres da carne, e buscamos agora os prazeres que Deus nos dá, os prazeres da vida espiritual. Alguns dizem que isso é abdicar da vida sexual, viver em abstinência, sacrifícios, se chicotear, colocar suplício, arame farpado nas pernas para matar os desejos da carne. No entanto, os desejos da carne estão na mente e a pessoa jamais deixará pelo sacrifício a vontade dos prazeres da carne. Antes, Jesus nos conduz a uma vida plena, e plena também no gozo e na alegria, é o que vai dizer a nossa lição. Mas isso não quer dizer que nós devamos desobedecer Jesus, quando disse multiplicar e encher a terra. Os prazeres da vida, inclusive a parte sexual, tem a ver com a bênção que Deus deu. É apenas a orientação para o seu uso adequado. E a Bíblia nos traz essas orientações. Mas o tema de hoje é como você conquista pessoas no teu trabalho para Jesus. Como você parece com Jesus dentro do teu trabalho. Ou será que lá a gente pode tirar a capinha e viver como qualquer um? Será que lá a gente pode dizer assim, eu sou cristão?
mas não me bata, porque eu não vou oferecer a outra face. Jesus disse, oferece a outra face. Vamos dizer para o chefe, tu é um chato e eu não vou te comunicar Cristo. Quando nós resolvemos viver como se não fôssemos cristãos, é porque não somos. Não há como fazer separação entre um crente cristão e uma vida no mundo. A vida que temos no mundo também é a vida que temos que ter dentro da igreja, dentro de casa, sozinhos ou na multidão, principalmente no trabalho. Veja, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, nós não podemos voltar à criatura do passado. Morremos para o mundo, nascemos para Cristo. Agora morremos para Cristo, vivemos para o mundo. Vamos trabalhar com negligência porque o patrão não é bom. Vamos ser descorteses com os colegas de trabalho porque eles também são todos chatos. Vamos fazer críticas destrutivas e nenhuma atitude construtiva. Então, como seriam os discípulos se Jesus agisse assim? Desde o começo, Jesus sabia como Judas ia agir. No entanto, ofereceu a ele todas as oportunidades em seu trabalho para que ele pudesse estar convertido, mas ele não se arrependeu. Os outros 11 passaram por grandes transformações, e eu lembro bem de Pedro traindo Jesus 3 vezes, depois de ter passado com ele 3 anos e meio e ser advertido de que isso aconteceria. No entanto, Judas traiu, Pedro traiu, mas depois, quando o Espírito Santo transforma vidas, partimos para uma santificação, uma identidade com Cristo, uma identificação com a missão. Por isso, ele nos chama atenção lá em Gálatas 5:22, dizendo ainda, tudo se faz novo na vida do cristão. Lá em Gálatas 5:22, nós vamos conhecer os dons, as qualidades do verdadeiro cristão. Antes, porém, vou recitar um verso de Ellen White que está registrado em Parábolas de Jesus, página 345 e 346. Veja só, hábitos indolentes e descuidosos, tolerados no trabalho secular, serão introduzidos na vida cristã. Se lá fora, no trabalho, nós temos negligências, atitudes que não condizem com a cooperação cristã, isso nos afeta na vida espiritual. E nos tornarão incapazes de fazer uma obra eficiente para Deus. Muitos que pelo trabalho aplicado seriam uma bênção para o mundo foram arruinados pela ociosidade. A ociosidade lá fora, a preguiça, o trabalho indolente nos leva a sermos preguiçosos nas coisas de Deus, a não compreendermos perfeitamente as coisas de Deus. A mente fica embotada. Nós focamos no errado e não conseguimos distinguir as maravilhas da verdade de Deus. Não é mesmo, Joel? Grande abraço para você, viu? E nós vamos vendo então que, continua a mensagem, foram arruinados pela ociosidade, a preguiça. A falta de ocupação e de propósito inabalável abre a porta para milhares de tentações, mas companhias de hábitos viciosos depravam a mente e a alma, e consequência é a ruína para esta vida e para a vida vindoura. Diz-me com quem tu andas e te direi quem és. Se nós andamos com os preguiçosos, vai ter com a formiga o preguiçoso. Nós temos que enxergar a missão de Deus aqui na terra. Jesus era excelente nas suas atividades com o mundo. Viveu 3 anos e meio para a pregação do Evangelho, mas antes, por 27 anos, esteve aplicado junto com o Pai nas tarefas da sua profissão de marceneiro. Nós também temos ocupações. A religião e a ocupação não são duas coisas separadas, são uma. A religião da Bíblia deve estar entrelaçada em tudo quanto fizermos e falamos. Ellen White também falando isso, lá no livro Parábolas de Jesus, 349 e 350, e ainda diz mais, tudo que fizermos deve originar-se no amor de Deus e ser consoante à sua vontade. De acordo com a vontade de Deus, Graziele, nós continuamos crescendo no amor do Pai. E é tão importante fazer a vontade de Deus em estabelecer como estabelecer um edifício. Quer dizer, nós obedecemos a Deus nas suas orientações, como também nos trabalhos devemos dar a entender que somos cristãos. A aplicação na vida do trabalho, do estudo, da instrução, da vida cotidiana, ela é também aplicada à vida espiritual. Uma interage com a outra. Um bom cristão modifica seus hábitos, inclusive de trabalho. Um bom trabalhador terá as abnegações, as condutas, a obediência,
a capacidade de seguir também a palavra de Deus. Obedece ao patrão e obedece o nosso grande patrão. Somos, portanto, abençoados pelo fruto do nosso trabalho. E ela termina em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 148, com um texto maravilhoso. Como se estivesse na presença imediata de Deus, então estarão livres de ceder à tentação. Essa é a nossa atitude, trabalhando, estudando, vivendo nesse mundo como se estivéssemos na presença imediata de Deus. Não como se estivéssemos, estamos na presença de Deus e temos que ter consciência disso, para que nós possamos ter uma vida mais gloriosa. Seus caminhos serão estabelecidos em Deus. É aquilo que a graça começou, nós somos atingidos pela graça de Deus e isso começa uma transformação em nós. A glória coroará no reino do nosso Deus. Somos atingidos pela graça para sermos coroados, para termos então uma vida contemplada com o sucesso aqui na terra e nos céus. Diz Salomão que o homem que é diligente no seu trabalho será colocado diante de reis. A bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. São os frutos do Espírito, o amor, diz Paulo, e Ellen White está repetindo aqui. O amor é capaz de fazer tolerar todas as diferenças. Ela afasta a discriminação, afasta todo o sentimento ruim e aumenta a tolerância. Por isso, depois do amor vem a alegria. Nós temos alegria em viver com as pessoas, são frutos do Espírito. Compartilhar do nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, abençoando as pessoas necessitadas. A paz que isso traz, a longanimidade, somos mais tolerantes ao viver com Cristo e por Cristo. A benignidade, nos tornamos pessoas melhores pela bondade. A fidelidade é um dom que Deus dá, portanto devemos ser também fiéis em nosso trabalho, fiéis para com os amigos, fiéis para com a família. Mansidão. Difícil ser manso num mundo tão conturbado, mas o Espírito Santo pode nos conduzir a isso. Domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei, pelo contrário, é a ordenança de Jesus para a nossa vida. Você está assistindo, entendendo a Bíblia em boa companhia? Mas esse tema foi trazido nos 5 minutos Vem Entende às 8 horas, é bem resumidinho, mas você pode curtir, compartilhar e seguir também essas duas programações. Quando está com pressa, os 5 minutos Vem Entende, depois pelo Facebook, Instagram, pelo Twitter, por todos os meios que você pode ver de comunicação no Telegram, você pode assistir, compartilhar, orar por esse programa. E quando aparece teu nome, viu, Antônio? Eu também estou orando por você e pela manhã, logo que acordo, antes de deitar, a minha tarefa é orar por vocês. Orem por nós, porque nós precisamos que esse programa siga estritamente a palavra de Deus, para que não sejamos pedras de tropeço a ninguém, antes, pelo contrário, que todos nós, na nossa atividade, abençoemos ao mundo. Curte lá, que Deus te abençoe, te guarde e faça grandes milagres de transformação na tua e na minha vida. Até breve.